A gente vai falar hoje sobre ovários policísticos. A gente tem recebido cada vez mais pedidos de pessoas que sofrem, mulheres que sofrem de problemas no aparelho reprodutor. Seja ovário policístico, seja endometriose, seja adenomiose, seja miomas, um monte de problemas, né? Menopausa e tudo mais. E aí, assim, a gente percebe que muita gente tem dúvida, né? O que eu posso fazer? O que eu posso tratar? Tem cura? Não tem cura? Eu vou poder ter filho? Eu não vou poder ter filho? Bom, me aprofundei no estudo aí do ovário policístico essa semana para trazer um conteúdo que seja legal para vocês, que tenha bastante significado. Vou apresentar no final, vou apresentar as plantas que são indicadas para esse tratamento, em vários fatores desse tratamento do ovário policístico, e imagino que seja bastante esclarecedor. Primeira coisa sobre o ovário policístico, ele é um problema hormonal, é uma disfunção hormonal que causa o problema dos ovários policísticos. Mais ou menos de 20 a 30% das mulheres, pelo menos no Brasil, né, a epidemiologia brasileira aqui, mais ou menos de 20 a 30% das mulheres tem ovário policístico. E o que é interessante é que a maioria não sabe e nunca vai saber. Por quê? Porque somente 10% dessas mulheres, e 5 a 10% dessas mulheres, têm os sintomas, eles manifestam os sintomas do ovário policístico. 90% das mulheres não desenvolvem os sintomas e por isso nunca vai saber. Teve, ou que tem, ou que um dia tiveram, ou que vão ter, ou qualquer coisa parecida com ovários policísticos. Então elas menstruam normalmente, elas engravidam normalmente, mas se fizer um ultrassom do ovário, vai descobrir que os cistos estão lá, os policistos, né, estão lá. Normalmente, se você tiver alguns dos sintomas que a gente vai citar aqui, você deve procurar o seu ginecologista, ele vai pedir um ultrassom do seu ovário. E nesse ultrassom vai se identificar a presença desses cistos, dessas pequenas aglomerações aí, formando dentro do seu ovário. Esse descontrole hormonal que é causado, né, que é a origem disso tudo, vai causar uma falta de menstruação nas mulheres. E muitas mulheres vão dizer assim, mas eu menstruo demais e eu tenho ovário policístico. O que acontece é o seguinte, há algumas mulheres têm, além do ovário policístico, outros problemas, como por exemplo endometriose, adenomiose, mioma, que causam sangramento. Porque normalmente sintoma de ovário policístico é não menstruar. Uma mulher que tem ovário policístico, ela chega a menstruar só 2 vezes por ano, por conta de um excesso de produção de hormônios masculinos. E aí eles impedem a ovulação. Então é um excesso de hormônio masculino que impede a ovulação. Então a pessoa não menstrua. O que acontece? Há a formação de cistos dentro do ovário. Como é que o ovário funciona? Então ele é uma massa, dentro dele tem vários folículos germinativos, que eles não são óvulos, mas eles vão ser óvulos. Eles se desenvolvem para se tornar óvulos para partir para a fecundação. Então, mais ou menos a cada ciclo menstrual, ou seja, todo mês, mais ou menos 10 folículos se desprendem do útero e eles naturalmente, eles formam um cisto em volta deles, que é uma proteção, onde ele vai se amadurecer dentro dessa estrutura que se forma. Desses 10, mais ou menos, que se formaram, 2 no máximo, quando a pessoa tem gêmeos, vão amadurecer efetivamente. Esse cisto vai abrir para dentro da trompa, ele vai chegar na porta, na parede do útero, ele vai abrir e o óvulo vai sair para a trompa. E os outros 9? Os outros 9 serão reabsorvidos pelo próprio ovário, o organismo reabsorve. O que acontece? No ovário policístico, essa reabsorção não acontece. Todas as mulheres no período de fertilidade têm cistos no ovário, porque eles estão amadurecendo para virar óvulo. Mas quem tem a síndrome do ovário policístico não consegue fazer a reabsorção daqueles que não amadureceram. E eles ficam lá, começam a juntar líquido dentro deles e você tem aqueles, vamos dizer assim, são carocinhos dentro do seu ovário. Todos eles ficam lá? Não, pode ser que nesse ciclo menstrual, nesse período de fertilidade, 1 ficou, 2 ficaram, no outro fica mais 1, no outro fica mais 3. No final das contas, uma mulher que tem síndrome do ovário policístico, ela tem entre 10 e 15 cistos em cada ovário. Isso faz com que o ovário cresça. Ele pode chegar a ter o dobro, às vezes o triplo do tamanho dele. Você imaginar que ele é do tamanho de uma ameixa preta, o seu ovário é do tamanho de uma ameixa preta, assim, mais ou menos. Então ele vai ficar mais ou menos desse tamanho. De verdade, não causa problemas, tá? Não é uma coisa assim, você fala assim, eu tenho ovário policístico, agora eu vou morrer, é um problema sério, o que eu vou fazer? Não é um problema sério, de verdade. A não ser que isso cause efeitos indesejados na sua vida. Então a gente vai ver alguns problemas que podem ocorrer
por conta do ovário policístico, dessa dificuldade de reabsorção dos cistos dentro do seu ovário. Então eles podem, via de regra, o que eles vão causar? Falta de menstruação e dificuldade para engravidar. Isso você vai ter. E existem complicações a partir daí. Como eu disse, quem tem a síndrome do ovário policístico. Existem mulheres que vão ter os cistos, mas não vão manifestar a síndrome. Ou seja, não vai ter atraso da menstruação e vai engravidar normalmente. Somente uma pequena parcela das mulheres é que vai realmente desenvolver esse problema. Lembre-se disso. Quais são os outros efeitos, então, que o ovário policístico pode levar a desenvolver? A primeira dela, como você tem uma elevação de produção de hormônios masculinos, todo homem produz hormônio feminino, em pequena quantidade. Toda mulher produz hormônios masculinos, em pequena quantidade. Mas na síndrome do ovário policístico há uma produção maior de hormônios masculinos. E isso é que leva a dificuldade do ovário reabsorver esses pequenos cistos, certo? Então esse é um dos problemas, um dos complicantes. E por conta do aumento dos hormônios masculinos, o que as mulheres têm é hirsutismo. Hirsutismo é o excesso de crescimento de pelos. Nas mulheres vai aumentar o crescimento do buço, por exemplo. Aquela barbinha que fica aqui por baixo das mulheres, pode acontecer. Excesso de crescimento de pelos, por exemplo, no abdômen, pode acontecer também, e assim por diante. Esse é um dos sintomas. Então, se você tem excesso de crescimento de pelos no corpo, já observe, pode ser síndrome do ovário policístico, mesmo que você não tenha os outros sintomas. Então, vale a pena procurar. Outra questão que envolve o excesso de produção de hormônio masculino é a quantidade de acne que surge nas mulheres. Porque o hormônio masculino nas mulheres estimula as glândulas sebáceas. E aí, quando estimula as glândulas sebáceas, você tem mais espinha, mais cravo. Aí a mulher fica com aquele rosto todo marcado. Nem todo mundo tem excesso de pelo, de hirsutismo, nem todo mundo tem excesso de acne. Às vezes você tem um, às vezes você tem outro, às vezes você tem os dois. Outro quadro que pode acontecer com as pessoas, as mulheres que têm ovário policístico, é a obesidade. E aí, tem um ciclo da obesidade nesse processo que é um complicante. Primeiro, se você é obesa, você tem muito mais chance de ter ovário policístico. Se você tem ovário policístico, você tem muito mais chance de engordar. Então, quanto mais obesa você é, mais chance de ter ovário policístico. Aí você tem ovário policístico porque é obesa. E o ovário policístico vai aumentar a sua obesidade. Então, uma das questões que os médicos até colocam muito importante no caso do ovário policístico é controlar o peso. Se obesidade é um problema para você, nem todas as mulheres que têm ovário policístico são obesas. Dieta, exercício, plantas que ajudam a emagrecer, isso é extremamente importante. Quanto mais obesa, mais chance de desenvolver ovário policístico. E aí, quando você tem ovário policístico, mais obesa você fica. Então, é uma máquina que funciona contra você. Então, você precisa controlar a obesidade, seja por hipotireoidismo, seja por excesso de colesterol, seja por qualquer motivo que for, você precisa controlar para reduzir o risco do ovário policístico e assim conseguir controlar melhor ainda a sua obesidade, certo? Obesidade piora síndrome de ovário policístico, síndrome de ovário policístico piora obesidade, certo? Um faz o outro crescer. E aí tem uma questão que é o cisto no ovário. Algumas pessoas não têm ovário policístico, tem o cisto no ovário. Qual é a diferença entre ovário policístico e cisto no ovário? Ovário policístico, como eu falei, são vários cistos pequenos dentro do ovário, decorrentes da não reabsorção dos óvulos ou dos folículos que não foram amadurecidos durante o período fértil. Isso é a síndrome do ovário policístico. O cisto no ovário, ele é um cisto só, e ele é grande. Para você ter uma ideia, um cisto no ovário pode chegar a 10 centímetros de tamanho, ou seja, mais ou menos desse tamanho. O seu ovário é do tamanho de uma ameixa e o cisto é maior do que o ovário. Se você olhar um ovário com um cisto conectado nele, vai parecer que tem uma bexiga inflada do lado do cisto. A estrutura dele é muito parecida com os microcistos do ovário policístico. A diferença é que ele é um só. É uma bolsa de líquido formada, conectada ao seu ovário. Um problema não é igual ao outro. Normalmente, o cisto no ovário está ligado à superestimulação do ovário. Por exemplo, mulheres que estão fazendo tratamento de fertilidade. Não consigo engravidar, não consigo engravidar, estou tomando hormônios para amadurecer folículo. Existem hormônios para amadurecer folículos. E esses hormônios que você toma, eles podem, como efeito colateral deles, podem levar ao desenvolvimento do cisto no ovário. E aí, algumas vezes é preciso fazer cirurgia
para remover esse cisto que é grande. Também não causa problemas mais graves, mas o cisto pode causar dores no ovário, porque ele fica muito grande. Pode causar a inflamação do ovário. E aí precisa tomar cuidado, nesse caso precisa de tratamento. Mas uma coisa não é igual à outra. Se você tem síndrome do ovário policístico, é um problema. Se você tem cisto no ovário, é outro problema, certo? Então é legal a gente entender outros problemas. Tem gente que vive com o cisto no ovário sem problema nenhum. E na verdade, a tendência do cisto é dentro de alguns meses ser reabsorvido. Quando você para com o tratamento, a tendência é que ele seja reabsorvido. Se ele se torna persistente, se ele continua crescendo, aí sim alguma intervenção precisa ser feita. Mas normalmente o cisto grande, único no ovário, ele é reabsorvido e desaparece naturalmente. Uma diferença que a gente falou, né, da questão do ovário policístico, né, que tem uma relação com a produção de hormônios masculinos e tudo mais, no cisto do ovário, essa disfunção hormonal, ela está ligada com o hipotálamo, no cérebro, e com a hipófise, que é uma glândula no cérebro também. Então, é uma disfunção nessas duas áreas, causada pelo uso desses hormônios que são estimuladores do ovário, e por isso a razão deles existia diferente da síndrome do ovário policístico. Como eu disse, o ovário policístico ele não causa dor. Não é uma característica da síndrome do ovário policístico as cólicas intensas, as dores intensas, os sangramentos intensos. Porque ele não interfere no útero, interfere no ovário. O que pode acontecer, como eu falei, é a síndrome estar associada com outro problema. Pode considerar, como eu falei, adenomiose, endometriose, miomas no útero, dismenorreia, que é uma produção excessiva de menstruação, né? Você tem uma menstruação excessiva. E tudo isso é controlável com plantas medicinais também. Por que as pessoas têm ovário policístico? Bom, as causas profundas desse descontrole hormonal, a medicina não sabe dizer exatamente por que acontece. Não é uma coisa que tem uma bactéria, tem um vírus, não sabe. A única coisa que se sabe é que tem uma questão genética envolvida. Numa família que tem pessoas com ovário policístico, com certeza é maior a chance de uma outra pessoa ter ovário policístico. Então, se sua mãe teve, você tem mais risco, porque há uma propensão genética a desenvolver esse problema. E que eu queria fazer uma ressalva com vocês, minhas amigas que me acompanham neste momento. O que acontece é o seguinte, quando a gente tem uma propensão genética a alguma coisa, significa que aquilo pode ou não acontecer. Não sei se vocês entendem. Por exemplo, eu tenho uma propensão genética a ter diabetes, porque na minha família muita gente tem diabetes. Significa que obrigatoriamente você vai ter diabetes? Não. Tem gente que tem todo mundo diabético na família e ele não. O que muda de uma pessoa que desenvolve um problema ou não desenvolve um problema? É como você cuida do seu corpo. Se você levar o seu corpo a um estresse em alguma parte dele, e essa parte já tem uma fragilidade genética, a tendência disso acontecer fica muito maior. Então, por exemplo, a pessoa tem diabetes, né? O pai tem diabetes, o avô teve diabetes, ele tem um irmão com diabetes, e ele, logicamente, tem 85% de chance de ter diabetes também. Mas ele não tem, porque ele faz uma alimentação saudável, ele toma água suficiente, ele evita o excesso de estresse na vida, ele pratica atividade física. Então o organismo dele está muito bem. Ele não vai desenvolver nenhum problema genético, né? Porque é uma possibilidade de desenvolver, não é uma obrigação. Quando a gente fala de ovário policístico e tem uma tendência genética nisso, olha, minhas amigas, vou dizer para vocês, se você cuidar do seu sistema reprodutor como ele precisa ser cuidado, com alimentação adequada, com exercício físico, sim, tomando água, evitando o estresse. Essa é a receita da vida saudável, gente. Evitando se entupir de medicamentos químicos, porque eles destroem o nosso organismo. Evitando alimentação química, industrial, hiperprocessada, artificial. Se você conseguir manter isso na sua vida, a chance de desenvolver um ovário policístico é muito menor. A gente não falou que é uma parte muito pequena das mulheres que desenvolve isso? De 20% a 30% de todas as mulheres tem cistos no ovário. E só 10% desses 30% é que tem realmente a síndrome do ovário policístico. Então, se você imaginar 1.000 mulheres, de 1.000 mulheres, 30% dá quanto? De 1.000 mulheres, 300 mulheres têm cisto no ovário. De 300 mulheres que têm cisto no ovário, só 30 delas vão ter síndrome do ovário policístico. Então, em 1.000 mulheres, 30 delas vão ter síndrome de ovário policístico. É um número pequeno. Se você cuidar do seu corpo, como ele merece ser cuidado, aí você vai ter vamos dizer assim,
Você vai reduzir significativamente as chances de desenvolver esse problema. E eu gostaria de fazer uma ressalva para todos vocês aqui agora. Uma ressalva não, mas um aviso, um alerta para todos vocês. Me preocupa. Não estou falando de pesquisa nenhuma, não estou falando de nada. Estou falando do que eu vejo no mundo. Né? E é uma observação minha nesse momento que eu estou falando para vocês. Me preocupa a questão do uso indiscriminado de anticoncepcionais. As meninas começam a menstruar com 12 anos e a mãe já entope ela de anticoncepcional. Não, é para regular o ciclo. Esse é levinho, esse é fraquinho, é para regular o ciclo. E aí a menina vai tomando anticoncepcional, ela entra na fase reprodutiva dela, então ela começa a ter vida sexual aos 13, 14, 15 anos. É tão comum na vida dela o uso do anticoncepcional, é uma coisinha tão fácil que ela já não para mais de tomar o anticoncepcional, então ela não interrompe mais os ciclos do anticoncepcional e toma 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos anticoncepcional sem parar. E aí, quando ela se percebe, ela tá com ovário policístico, ela tá com mioma no útero, ela tem endometriose, ela tem um monte de problemas no aparelho reprodutor dela. E quando ela chega na terceira idade, ela tem uma menopausa tão intensa que ela não sabe como tratar isso, ela não sabe como conviver com isso. Então eu chamo a atenção a cada uma de vocês hoje. Se você toma anticoncepcional, eu pergunto neste momento, existe uma outra alternativa que não destrua o seu corpo, que não cause prejuízo para o seu corpo? Não, mas eu tomo porque eu tenho endometriose. Eu tenho pessoas que têm endometriose, que usam plantas medicinais para controlar e que não precisam de tomar anticoncepcional. Eu tenho pessoas que têm mioma, como a Luana, que tomam plantas e não precisam de anticoncepcional para controlar o ciclo, que menstruam normalmente, sem dor e sem hemorragia. Existe uma alternativa para o seu problema que não seja o anticoncepcional hormonal que vai detonar com o seu organismo? Então eu sugiro que você procure essa alternativa. Sugiro mesmo que você faça uma reflexão e mude a maneira como você lida com o seu sistema reprodutor. Porque depois, eu tenho ressecamento vaginal, eu não tenho libido, eu não consigo engravidar, eu tenho mioma, eu tenho adenomiose, eu tenho endometriose, eu tenho ovário policístico, a minha menopausa é insuportável. Por que passar por tudo isso? Faça uma escolha pela sua saúde. Trate o seu corpo de maneira natural. E eu tenho uma amiga muito querida minha, a Cristina de Pindamonhangaba, sofreu de adenomiose a vida inteira, com dores lancinantes que não deixavam ela nem sair da cama, com hemorragias que eram insuportáveis. Ela fez 60 dias de tratamento com plantas. E hoje a parede do útero dela é normal. Ela não tem mais adenomiose. Ela tem uma parede fininha. E, por conta do tratamento da adenomiose, ela deixou de ter ovários policísticos também, porque ela tinha ovários policísticos. O que os médicos têm percebido é que, normalmente, mulheres que têm um excesso de insulina na corrente sanguínea têm maior probabilidade de ter a síndrome do ovário policístico. E depois que ela tem uma síndrome do ovário policístico, ela tem muito mais chance de ter diabetes tipo 2. Então, o ovário policístico está conectado com o desenvolvimento de diabetes, porque o excesso de produção de insulina, na verdade é o excesso da disponibilidade de insulina na corrente sanguínea, pode levar ao desenvolvimento do ovário policístico. Tem até médicos hoje que tratam mulheres que têm ovário policístico com metformina, que é um medicamento para diabéticos. Para reduzir, na verdade é para resistência à insulina, que é para fazer com que a insulina entre nas células e não fique na corrente sanguínea. Quando a insulina funciona, ela não fica na corrente sanguínea, você tem menos chance de ter a síndrome do ovário policístico. E se você é uma das mulheres que tem resistência à insulina, ou que o seu ginecologista já disse que o seu problema está ligado com a questão diabética, né? Uma pré-diabetes, uma resistência à insulina, um excesso de insulina na corrente sanguínea, eu vou apresentar para vocês plantas que são muito eficientes em reduzir essa resistência à insulina e vão reduzir a disponibilidade de insulina na sua corrente sanguínea também, sem a necessidade de tomar a bendita da metformina. Hoje em dia, tem muitos tipos de tratamento para o ovário policístico, mas eu achei muito interessante a consideração de alguns médicos, de alguns pesquisadores, que dizem que, primeiro, controlar a insulina é importante para evitar o desenvolvimento do ovário policístico. Então, se a pessoa tem essa resistência à insulina, já está mais predisposta a ter o ovário policístico, então é importante controlar essa concentração de insulina na corrente sanguínea. Só fazendo isso já é possível controlar o ovário policístico, principalmente nas fases iniciais, principalmente quando ele ainda não se instalou completamente no organismo. Em outros casos, simplesmente mudando a alimentação e os hábitos de vida, controlando a obesidade, a gente consegue eliminar o ovário policístico.
Simplesmente fazendo isso, controlando a alimentação e obesidade, controlando o peso, você consegue resolver o ovário policístico e já tem muitos relatos de pessoas que só por passar numa nutricionista, fazer a alimentação adequada, prática de exercício físico, controlar o peso, conseguiram superar a síndrome. Então, são tratamentos, veja bem, antes de você entrar na medicação química, antes de você entrar numa intervenção química, você consegue já melhorar muito o seu quadro. Pode ser que a sua solução esteja não no medicamento, mas em outras alternativas mais naturais aí. Outra forma que é encontrar de tratar a questão do ovário policístico é com anticoncepcional. Os médicos vão indicar anticoncepcionais para que você consiga controlar o ovário policístico. E aí entra naquele problema do anticoncepcional. Você vai aumentar a carga de hormônio feminino e isso vai equilibrar aí esse descontrole hormonal para conseguir controlar os policistos aí. Então, existem alternativas? Existem alternativas para não ter que entrar nos anticoncepcionais aí. E para tratar a infertilidade, normalmente os médicos usam também hormônios de amadurecimento dos óvulos para estimular, né? A mulher com policisto não consegue engravidar, tem uma dificuldade muito grande em engravidar, então tomando medicamentos estimulantes do amadurecimento dos óvulos, ela consegue talvez engravidar com um pouco mais de facilidade. E na menopausa, né? As mulheres quando chegam na menopausa, por conta da redução dos hormônios, não precisa chegar na menopausa, tá? Começou a entrar na curva de declínio, né? Você tá lá, menina, 10, 12 anos, começa a produzir os hormônios sexuais e vai para os 20, vai para os 30, 35, aí começa a cair. 40, 45, 50, quando cai, chegando entre 45 e 50, já começa o processo da menopausa, climatério, que é quando tem uma baixa produção de hormônios femininos. Nessa baixa de produção de hormônios femininos, pode aumentar as chances de ter os ovários policísticos. Quanto mais avançada a idade, mais chance de ter o problema também. Então vamos falar sobre as plantas. Primeiro, para o controle da insulina. Vamos dizer, se você tem resistência à insulina, se você é pré-diabético, automaticamente você tem mais chance de ter ovário policístico. Então, é importante você observar que plantas vão te ajudar nesse caminho. Primeira planta que eu vou indicar, cominho preto. E o cominho preto, é legal você tomar as cápsulas oleosas de cominho preto. Você compra em farmácia de manipulação e pela internet também vende, escolha um fornecedor que seja de qualidade, confiável. Você compra as cápsulas oleosas, como se fosse uma cápsulazinha de gelatina, né, Ninha? E dentro tem um óleozinho. Essa é aquela de bacalhau, de óleo de bacalhau? Essas cápsulas de óleo que você compra por aí. Mas ela tem óleo de cominho preto. Então você vai tomar 2 por dia. Essa cápsula de cominho preto vai ajudar a controlar a quantidade de insulina. Por quê? O óleo de cominho preto tem a mesma ação no nosso organismo que a metformina, que é um medicamento que os médicos usam para controlar a insulina. Então, se você tem excesso de insulina, seu médico vai te indicar metformina. Então, nesse caso, se você usar as cápsulas de cominho preto, você consegue talvez o mesmo resultado, talvez a mesma eficiência do que a metformina. Folha de abacaxi, a mesma coisa. Não é o fruto, não é a casca, não é a polpa, é a folha do abacaxi. Sabe a coroa dele em cima? Então, você vai pegar aquela coroa, vai lavar muito bem e vai fazer um chá da coroa do abacaxi. Aquela folha do abacaxi tem uma capacidade também de melhorar a eficiência da insulina, ou seja, ela reduz a resistência à insulina do seu organismo. E a insulina entra para a célula e não fica na corrente sanguínea. Então pode ajudar bastante. E, gente, abacaxi tem em todo supermercado. É o tratamento mais fácil que eu já propus na minha vida aqui para vocês, é usar abacaxi. Então eu indico essas 4 plantas como potencial aí para ajudar vocês no tratamento da insulina, do excesso de insulina na corrente sanguínea, que vai evitar o desenvolvimento do ovário policístico. Agora, se você já tem ovário policístico, como é que a gente pode melhorar essa condição? Equilibrando a produção de hormônios. Já que a gente tem uma deficiência da produção hormonal, como é que eu posso equilibrar a produção de hormônios para evitar o progresso, o agravamento dos ovários policísticos e para tratar os ovários policísticos? Vou falar algumas plantas que você pode utilizar. Primeira delas, inhame. Inhame é maravilhoso. Você sabia que na África existem países em que as mulheres têm muito filho gêmeo? É mais comum nascerem gêmeos do que nascer um filho único. Sabe o que foi constatado? Que essas pessoas comem inhame. Essas mulheres milenarmente consomem inhame na alimentação. Ou seja, o inhame aumenta a produção de hormônios femininos, o inhame aumenta a fertilidade, o inhame combate ovários policísticos.
Então fazer suco de inhame com limão, comer inhame na alimentação, substitui de manhã o seu pãozinho por inhame. O importante é que você consuma inhame regularmente. Não estou falando de comer inhame uma vez por mês. Não estou falando de comer inhame dia sim, dia não. Eu estou falando que é que nem remédio. Tem que tomar todo dia. Você tem que comer pelo menos uma porção boa de inhame todos os dias. Pelo menos um inhame. O inhame tem o quê? O tamanho de um limão, Aninha? Um pouco maior que um limão, né, Paulo? Um negócio assim. Uma batatinha, né? Então você cozinha pelo menos um inhame e come por dia. Ou faz o suco desse inhame para você tomar. Põe no seu suco verde, no seu suco detox. Põe o inhame para aumentar a produção de hormônios femininos. Segunda planta. E é uma planta também bastante comum, apesar de não ser... do seu uso não ser comum, é uma planta fácil de encontrar. É a flor do coqueiro. Sabe coqueiro, esse coco verde que a gente toma água? Então, você vai pegar a flor dele antes de virar cacho. Pega as flores, de preferência a flor fechada. Não aquela flor que já abriu e caiu no chão, não é essa. É a flor fechadinha lá no cacho. Pede pro moleque subir no coqueiro, arrancar o cacho de flor. Aí você pega essas flores e você vai fazer o chá delas. Essa flor de coqueiro tem a capacidade de aumentar a produção de hormônios femininos. Então você vai ter uma melhora nessa questão hormonal. Gente, a natureza é perfeita e ela entrega todos os medicamentos que nós precisamos de graça. E está nascendo no seu quintal e você não sabe. Você está pisando em cima, você está arrancando, está jogando veneno para matar. E você podia estar se curando com aquilo. E às vezes está na fila da farmácia pagando 50, 100, 200 reais no medicamento, quando o mesmo resultado você ia conseguir com a plantinha que nasce no seu quintal. Uma outra planta que tem uma fama muito grande de trabalhar o sistema reprodutor feminino, e realmente é uma planta maravilhosa, e eu recomendo o uso dela, porque realmente é muito boa, é impressionante o que essa planta faz, é o mil em rama. Para problemas menstruais, cólicas, o pessoal até chama de novalgina essa planta. E a mil em rama, que é essa planta maravilhosa aí, ela também, assim como a amora, ela também tem fitoestrógenos, ela também estimula os receptores do estrógeno nas células, ou seja, melhora a eficiência dos hormônios femininos, melhora o aproveitamento dos hormônios femininos nas células também do ovário. Então, vale muito a pena usar a mil em rama. A artemisia é uma planta maravilhosa, porque ela estimula a produção de hormônios femininos de uma forma que até a libido aumenta. E, nossa, se juntar com Damiana, então, aí sai pegando fogo. E a artemisia, então, é uma planta utilizada desde a Idade Média para estimular a sexualidade feminina. E por que ela faz isso? Por que ela é reconhecida dessa forma? Porque ela estimula a produção de hormônios femininos. Por que quando eu estou no meu período fértil, eu tenho mais vontade de fazer sexo? Porque eu estou produzindo mais hormônio feminino. Por que a Damiana, por que a artemisia me dão mais vontade de fazer sexo? Porque elas estimulam a produção de hormônio feminino. Então, se o problema do ovário policístico é a baixa da produção de hormônios femininos e o aumento da produção de hormônios masculinos, vamos usar a artemisia. E é um chá maravilhoso, com aroma maravilhoso e que vale muito a pena usar. Inclusive, se você sofre de cólica, esse é o chá que eu indico. Mil em rama com artemisia para cólica é uma coisa maravilhosa. A próxima planta, que é uma planta que eu uso muito, é a erva de São João. Não é o hipérico que você usa para depressão. Não é o hipérico. Eu estou falando do mentrasto, do picão roxo, da caatinga de bode. Eu estou falando da plantinha mato que nasce no Brasil, em todo lugar. E essa planta, gente, é um milagre na Terra, essa planta. Ela é um estimulante do aparelho reprodutor feminino. Então, até, por exemplo, para mulheres que sofrem de excesso de menstruação, ele controla o fluxo menstrual. Olha que coisa maravilhosa. E estimula a produção hormonal também. Então, vale muito a pena, por exemplo, mulheres que sofrem de menopausa, a erva de São João. Eu tenho caso de pessoas que, sofrendo de menopausa precoce, né, aos 30 anos, essa pessoa toma só o chá de erva de São João. Porque eu falei, ela achou a erva de São João e tomou. Essa pessoa, depois de um tempo, volta pra mim e fala assim, cara, é um milagre aquilo lá, dá vontade de comer até a raiz. Porque regula todo aquele descontrole hormonal. Então, a erva de São João é uma coisa que vale muito a pena utilizar. E, por fim, o quitoco, que não é uma planta tão comum assim de se encontrar, mas muita gente tem acesso ao quitoco, basta conhecer a planta. Em muitos lugares nasce quitoco. Às vezes está nascendo perto de você e você não conhece, você não sabe. E o quitoco é uma planta anti-inflamatória para o sistema reprodutor feminino. Então ela pode ajudar na saúde geral do sistema reprodutor feminino. E uma última planta que eu quero citar aqui é o louro. Louro, esse que põe no feijão mesmo. O louro, gente, ele tem uma capacidade anti-inflamatória para os ovários.
Então, se você tem, por exemplo, cisto no ovário, ou se você tem ovários policísticos, se você tem inflamação dos ovários, use o chá de louro, porque ele funciona muito bem para tratar os ovários também, certo? Então, essas são as plantas que eu indicaria para o controle hormonal, para o tratamento dos ovários, quando você já sofre desse problema. Agora, eu quero fazer uma ressalva. Uma planta que você não deve usar. Às vezes você tem diabetes, por exemplo, ou tem algum outro problema, você está tomando essa planta, mas você não deve usar essa planta. O pau-tenente, talvez você sofra de ovário policístico e sofra de diabetes, está tomando pau-tenente por causa da diabetes, e aí você descobre que o pau-tenente, ele vai reduzir a produção de hormônios femininos. Então tem pesquisas que demonstram que o pau-tenente tem essa ação redutora da produção de estrogênio e progesterona, e aí você vai piorar a situação do seu ovário policístico. Às vezes você está tentando engravidar e você tem diabetes e está tomando pau-tenente. Você não vai engravidar nunca tomando pau-tenente, porque ele vai reduzir a probabilidade de você engravidar. Então, o pau-tenente é a nossa planta proibida para as mulheres que querem engravidar ou para as mulheres que querem tratar o ovário policístico, certo? Ou qualquer menopausa, por exemplo, qualquer síndrome hormonal nesse sentido. E aí eu vou dizer para vocês quais são as plantas que o Daniel usa e que trataram a adenomiose, que trataram o ovário policístico, que regularam o problema do mioma no útero. O Daniel, aqui no Autor da Própria Saúde, vai utilizar 4 plantas. A gente faz uma sugestão de 4 plantas em conjunto. A primeira delas é a amora. Use a amora. Segunda planta, a artemísia. Vai junto com a amora. Terceira planta, erva de São João. Quarta planta, quitoco. Essas 4 plantas juntas têm uma ação importantíssima no tratamento do sistema reprodutor feminino. E foram essas 4 plantas que, no caso da Luana e no caso da Cristina, eliminaram os cistos do ovário. Então, eu indico para vocês, use essas 4, procure essas 4 plantas, plante no seu quintal essas 4 plantas. Unha de gato e o chia amarelo são 2 plantas que trabalham em conjunto e elas são estimulantes do aparelho reprodutor feminino. Então, unha de gato e o chia amarelo vão funcionar também. Eu sempre indico usar em cápsula essas plantas, porque é muito difícil você pegar, são cascas de árvore, né? Então, é muito difícil você trabalhar com elas em casa e garantir que tem uma proporção adequada. E vai tomando chá. Essas plantas que eu indiquei para vocês, toma na forma de chá, vai tomando chá delas e vai tomando as cápsulas também. Esse tratamento é perfeito. Eu acho que no prazo de 6 meses a 1 ano, você se livra dos ovários policísticos de maneira natural. Fazer o tratamento com o chia amarelo e a de gato, você corre o risco de engravidar? Lógico, todo esse tratamento aumenta o risco de engravidar, porque você vai estar estimulando o seu aparelho reprodutor. Todo esse tratamento é para aumentar a produção de hormônios. Aumentando a produção de hormônios, você vai aumentar a sua fertilidade, você vai aumentar a maturação dos seus folículos germinativos, e com certeza a chance de engravidar é muito maior. Às vezes só com unha de gato e chia amarelo a pessoa consegue engravidar. Às vezes precisa do tratamento complementar usando chá das outras plantas também. E aumenta muito a fertilidade. Se você não quer engravidar, então você vai ter que procurar métodos contraceptivos. Agora, evite o bendito do anticoncepcional, certo? E a Maria perguntou se é abortivo, depois que você descobre que você... se você estiver grávida, aí não deve tomar. Porque essas plantas vão estimular o aparelho reprodutor. Né? Então pode aumentar a contração do útero, pode aumentar a produção de certos hormônios que pode levar à reabsorção do próprio embrião ou pode fazer a expulsão dele. Então, se você descobriu que está grávida, para de tomar, certo? Então é importante sempre que você faz o tratamento. Se você quer engravidar, nesse caso aqui, com essas plantas, usa as cápsulas de unha de gato com chia amarelo, usa o chá, tudo isso vai estimular a sua fertilidade. Descobriu que está grávida, vai fazendo os testes, né? Vai fazendo os testes. Tentou, dia seguinte faz teste. Tentou, dia seguinte faz teste. E aí você vai verificando. Engravidou, suspende todo o tratamento, tá? Porque realmente essas plantas podem interferir. Inclusive, se você vai começar o tratamento, faça o teste de gravidez antes. Se você não usa anticoncepcional e tudo mais, não usa nenhum tipo de método contraceptivo, faça o teste antes, para verificar se realmente não está grávida antes de começar o tratamento, tá? Isso é bastante importante também.